Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre arquétipos, é uma aula aberta sobre arquétipos especialmente para casa. Esses arquétipos eles podem estar também no ambiente profissional, mas nesse vídeo especificamente então eu trouxe alguns que são mais comuns em casa para que vocês possam aí analisar como está a energia do seu ambiente. Os arquétipos é como se fossem energias primordiais, né? Tudo que existe aí no universo começou de alguma forma. E esse começo, esse início desses objetos formou uma mensagem arquetípica, né? Formou uma impressão arquetípica que nos influencia a nível energético. Então, por exemplo, como eu sei que um lápis é um lápis? Porque quando surgiu o lápis, foi impressa a mensagem energética de que aquele lápis serve para escrever ou para pintar. Então, automaticamente, quando eu pego um lápis, né, o conceito que está nele, físico, não é somente físico, material, aquilo que eu posso ver e pegar, mas também existe uma mensagem energética que conversa com o nosso subconsciente. E da mesma forma, tudo que nos cerca tem algum tipo de mensagem arquetípica, né? Então, quando nós colocamos objetos, quadros, pinturas na nossa casa, imaginamos que somente estamos escolhendo pela beleza ou pela afinidade, né, para combinar com o ambiente, mas na verdade tudo isso está transmitindo uma mensagem o tempo todo, não só para o nosso subconsciente, como para o subconsciente das pessoas que convivem conosco, se houverem mais pessoas na casa, e também as pessoas que chegam, né? Uma visita, né? Alguém que vem de fora também sofrerá esse mesmo tipo de influência. Porque essa mensagem energética, ela vem além da nossa compreensão ou do que nós podemos controlar, digamos assim. A mensagem arquetípica ela é tão forte que não é possível para nós impedir que essa energia, né, faça algum tipo de influência, exerça algum tipo de influência no nosso subconsciente. Um dos grandes autores sobre arquétipos foi Jung, né, foi um dos que mais explorou aí o tema. Quem quiser se aprofundar sobre o assunto, eu indico esse livro, O Homem e Seus Símbolos, do Jung. É um livro um pouco mais denso, mas que aborda um pouco mais de forma técnica, né, essas questões arquetípicas que nos acompanham desde o início da civilização, né? Mas aqui o meu foco, então, é trazer uma aula bastante prática, bastante simples, então deixando bastante claro que esse é um tema vasto, é um tema complexo, e que se você gostar, eu realmente sugiro que você pesquise mais sobre o assunto. Então eu selecionei aqui alguns arquétipos que são considerados desfavoráveis para o ambiente, devido à sua mensagem, né, energética, e alguns que são favoráveis. Existem muitos outros significados, mas eu trouxe assim aquilo que nós vemos de mais comum nas casas, né? Lembrando que, claro, quando nós escolhemos, não temos essa noção, né, ou não tínhamos até agora. Depois que eu tive esse conhecimento, eu mudei vários artigos na minha casa, né? Porque nós não vamos querer trazer para a nossa casa símbolos que não tragam algum tipo de benefício, né? Nós queremos algo que nos impulsione para o nosso melhor. Então aqui eu trouxe alguns que são muito comuns e que não são favoráveis. Eu tenho aqui a árvore. Vejam que a árvore aparece nessa lista e nessa lista dos favoráveis. Quando eu falo árvore enquanto desfavorável, é aquele símbolo de árvore em que ela está seca, retorcida, sabe? Aquela árvore que não dá frutos. A mensagem realmente de uma árvore morta, digamos assim. Essa árvore, ela não é boa, né? Ela traz a mensagem de que nós não somos capazes de produzir, não somos capazes de enraizar de uma forma positiva, digamos assim, né? Então, ao invés de promover as nossas habilidades, ela acaba estagnando. A galinha é um animal, né, que ele produz muito, né, produz ovos o tempo todo, é uma presa fácil, então não é considerado um arquétipo e é muito comum em cozinhas, né, então não é favorável. A formiga, apesar de ser um inseto assim muito admirado na natureza por seu papel,
A formiga trabalha muito, né? Ela não para de trabalhar, trabalha o tempo todo e, no entanto, é uma presa fácil. Então essa mensagem vem para a nossa vida, que nós precisamos trabalhar, trabalhar, trabalhar para conseguir construir o que nós gostamos, desejamos, e ainda somos suscetíveis a ataques o tempo todo. O pinguim, que é muito famoso, né, para ser utilizado sobre a geladeira, ele traz a ideia de que de lentidão, de peso, né, de que tudo é muito moroso e costuma andar em bando. Então o pinguim não tem uma autonomia, digamos assim, e isso vem também para nossa vida. O sapo, que muitas pessoas gostam, né, da figurinha do sapo, isso foi bastante moda alguns anos atrás. Mas ele traz uma mensagem arquetípica de ser associado a rituais maléficos, né? Então, não quer dizer que o sapo seja de forma alguma, ele também é muito importante para o equilíbrio da natureza. Mas quando nós trazemos a figura arquetípica para casa, nós trazemos uma carga energética densa, né? Ligada então ao que foi associado ao sapo, não ao sapo em si, certo? A tartaruga também traz essa ideia de que tudo é lento, tudo é moroso. Então, o que pode acontecer? Pode gerar procrastinação, né? A pessoa não consegue se mover em direção àquilo que ela gostaria, não consegue realizar os projetos que gostaria, ou as coisas não acontecem na velocidade que aquela pessoa gostaria, né? Porque a vida está andando em passo de tartaruga. O elefante, olha que interessante. O elefante, inclusive, eu tenho na fontinha da minha casa, né? É um elefantinho, porque, inclusive, na Índia ele é considerado um animal sagrado. Porém, o que acontece? Eu pesquisei bastante essa questão do elefante, porque eu queria pendurar um mobile de elefante na área da prosperidade, né? Nós temos o curso prático de Feng Shui e eu queria pendurar esse mobile que eu adorei. Só que o que acontece? O elefante, ele também traz essa ideia de peso, de morosidade, né? De que tudo é pesado. Então, dependendo da área da casa onde ele está, ele também trará essa carga. Então, por exemplo, o elefante não é propício para a área da prosperidade, porque pode fazer com que a pessoa precise, né, arrastar uma carga muito pesada para gerar aquela prosperidade. Por outro lado, ele é considerado um símbolo de lealdade, né, um símbolo de proteção, de força. Então, em algumas áreas da casa, ele é até bem-vindo na área dos amigos, né, até mesmo na área da espiritualidade, mas em algumas áreas ele não é propício. Então é preciso ter bastante cuidado com o uso do elefante. O pato, que também é muito comum em casas, também é considerado uma presa fácil. E ele traz essa mensagem arquetípica de que a pessoa ela pode ser enganada, ela pode ser passada para trás, né? O famoso otário. Então, se você traz muito essa mensagem arquetípica para o seu campo, pode ficar suscetível, então, a ser passado para trás. Banana também é um termo bastante conhecido, né? É associado a pessoas que não se impõem, que não têm força para se impor, né? Que não conseguem colocar a sua opinião. Então é considerado um banana. Claro que isso não exclui, né, o consumo da fruta banana, mas evitar então trazer para os elementos decorativos da casa. O coelho, ele é considerado então um animal que procria muito, então assim, há um super estímulo da sexualidade, a pessoa pode se sentir como se ela nunca estivesse satisfeita, mas por outro lado ele também é uma presa fácil. Então assim, no final das contas acaba não trazendo benefício utilizar o coelho como arquétipo. E crânios e ossos, né, que muitas pessoas gostam, né, de ter e tal, mas o que acontece? A mensagem arquetípica que vem junto com crânios e ossos são mensagens de guerras, né, mensagens de massacres, mensagens de rituais maléficos. Então, essa carga associada a crânios e ossos é realmente muito pesada. Então, não é saudável, né, ter em casa como objetos decorativos, porque isso traz um peso energético muito grande, né? De todos falados aqui, esse seria assim o mais pesado, digamos assim, o mais denso em termos de energia. Agora vamos falar aqui sobre os arquétipos considerados positivos ou bons, né?
Novamente eu tenho a árvore. Aqui a árvore enquanto uma árvore frondosa, né, com folhas, com frutos, se for possível, com flores, enfim, uma árvore em plena vida. Essa árvore, diferente dessa árvore, é uma árvore que traz a ideia de enraizamento, então a pessoa consegue estar no aqui e agora, consegue foco, né? É um símbolo de força, um símbolo de realização, um símbolo de sabedoria, um símbolo de alinhamento, porque ele representa perfeitamente as nossas esferas, as nossas próprias esferas, né? Então é um símbolo muito, muito bom para se ter em casa, né? Uma paisagem, um quadro com árvore ou mesmo em forma de símbolo. A âncora, que é muito utilizada para decoração náutica, né? O símbolo da âncora, ele traz a ideia de calma, de proteção, de força, de aterramento também, porque você também está aterrado no aqui e agora, então muito interessante. Bússola, inclusive eu tenho uma no meu quarto. A bússola, ela traz realmente essa ideia de que você sabe aonde quer chegar, você sabe a direção, você tem um objetivo e você consegue ir em busca desse objetivo, porque você sabe qual é o seu norte. Então ele traz esse foco para a vida, né? Se a pessoa tem dificuldade em focar e ir em frente no seu objetivo, a bússola pode ajudar. O aquário, que é muito utilizado, além dele trazer a ideia de paz, de relaxamento, ele também ajuda na fluidez da vida, né? Então se a pessoa tem dificuldade para fluir com a vida, para soltar, como a gente diz, né, tomar as suas ações e confiar que o resto se fará por si só da melhor forma possível, né? Então ele traz essa capacidade de soltar e de deixar que a vida siga o seu fluxo, sem querer controlar tanto. Então para uma pessoa extremamente controladora, o aquário é um excelente arquétipo. A borboleta, que é o nosso símbolo, né, o símbolo do desperta-luz, é justamente porque ele simboliza a transmutação, o crescimento, né, a metamorfose, os ciclos da vida, as passagens, né, então as transformações que nós vamos sofrendo com as passagens da vida, né, e nós estamos sempre nesse ciclo de renascimento, né, sempre nos reconectando conosco, evoluindo, crescendo. Então isso é muito próprio da borboleta. Então é muito interessante utilizar, por exemplo, em situações de transição, né? Quando você está passando por um ciclo, começando um novo emprego, finalizou um relacionamento ou está começando um relacionamento, ou você deseja redescobrir a sua essência, né? Então tudo isso vem embutido aí no símbolo da borboleta. As conchas, elas são consideradas um símbolo da sexualidade feminina. Então as conchas, elas trazem a ideia de paz e de acolhimento, né? Aquela coisa assim até meio maternal, assim, é como se você se sentisse abraçado, né? Então quando você se sente que está precisando desse acolhimento, utilizar conchas na decoração é muito interessante. Pode ver que traz aquela atmosfera, né, de praia, de relaxamento, de que você está seguro ali, está acolhido. Então a concha traz isso para nós. O cavalo é um excelente símbolo de autoconfiança. Então para pessoas que têm dificuldade aí, né, para gostar de si mesmo, para desenvolver suas potencialidades, o cavalo é muito interessante. O espelho, que inclusive é muito utilizado, né, no Feng Shui, o espelho ele traz a ideia de autoconsciência, de autoconhecimento, a ideia de pertencimento ao eu, né, de que eu me reconheço como sendo alguém importante para o mundo. Então o espelho ele é muito interessante para quem tem dificuldades de se olhar, né, de perceber quem é de fato, de perceber qual é a sua essência, né, e gostar do que está vendo. O cristal ele é um símbolo de pureza, de transparência. Então se você precisa mostrar mais integridade, ser mais quem você é, utilizar os cristais pode ser excelente para desenvolver essa potencialidade. A coruja é um conhecidíssimo símbolo de sabedoria, de inteligência, é considerado um arquétipo forte, né? Então
muito bom para quem deseja desenvolver essa área realmente do conhecimento, da sabedoria, né? Para professores é um símbolo muito conhecido porque ele traz essa potência, digamos assim, na nossa capacidade de aprender e de ensinar. A águia e o tigre são considerados assim símbolos muito potentes como arquétipos, e são tão potentes que, apesar deles terem uma impressão energética positiva, é preciso ter bastante conhecimento para utilizar, porque você pode ter alguns efeitos colaterais, digamos assim, utilizando a águia e tigre, que não são muito saudáveis, né? Porque o impacto ele atinge todas as pessoas que estão ali no seu entorno. Então a águia é como se ela fosse um líder nato, né? O tigre também, mas a águia ela se sobrepõe, ela consegue enxergar todo um contexto, né? A partir da sua visão, né? Que é periférica. Então isso traz um poder de ação muito grande, e dentro desse poder de ação podem se desencadear ações que não são desejáveis. Então são dois arquétipos muito bons, mas que exigem mais estudo para serem aplicados. As flores, elas trazem a ideia da pureza, do encantamento, da leveza, da alegria, da natureza, então sempre muito bem-vindas, especialmente se forem naturais. Mas as flores artificiais, nessa questão arquetípica, também cumprem bem o seu papel. A fruta, ela é um símbolo de fertilidade, de prosperidade, então pode-se sim utilizar frutas na decoração, desde que saiba utilizar, né? Porque aí as frutas, cada fruta tem uma mensagem. A uva tem uma mensagem, a pera tem outra mensagem, a banana tem outra mensagem. Então as frutas eu também recomendo que, antes de utilizar, você pesquise a qualidade arquetípica de cada fruta, da fruta que você pretende utilizar, para ver se atende realmente aquilo que você deseja. A lamparina, eu tenho uma inclusive, é considerada um símbolo de inteligência, de sabedoria, né? É um símbolo de conhecimento, então é muito interessante para quem gosta de estudar, para quem gosta de ler, ou para quem precisa desenvolver uma nova habilidade, né? É muito interessante, tanto que a minha lamparina ela fica na área da espiritualidade e sabedoria, que é justamente para potencializar, digamos assim, essa área. O lírio, além do símbolo da paz, também é considerado um símbolo da sexualidade feminino, considerado um símbolo libertador, né? Um símbolo que desmancha, digamos assim, a energia negativa ligada a memórias do passado, então interessante ter em casa. A montanha é um símbolo de estabilidade, de força, de equilíbrio. Muito interessante ter quadro, né, com essa imagem, porque traz essa força essa imagem de força, né, de solidez, né? Então uma pessoa que é muito insegura, né, que não consegue agir na vida, precisa sempre depender de alguém, né, ou não consegue se mover, a montanha ela traz essa força, essa estabilidade, né, para que você consiga então focar no aqui e agora e ir em frente. O ouro, além de ser um símbolo de prosperidade, né, um símbolo nato de prosperidade, ele também é um símbolo de inteligência. Então ele também pode ser utilizado com esse objetivo de sabedoria, alcançar mais sabedoria. A palmeira é um símbolo de vitória, de flexibilidade, de alegria, então muito recomendável ter a palmeira, especialmente se for na área da prosperidade. A orquídea, né, que muitas pessoas costumam assim fornecer como um presente, é considerado um símbolo de luxo, de sofisticação, de sorte e até mesmo de proteção. O círculo é um símbolo muito utilizado. Nós falamos sobre o círculo, sobre as formas geométricas do universo no curso Geometria Sagrada, então quem quiser se aprofundar, nós convidamos a conhecer esse curso que é para iniciantes e fala das formas geométricas, mas o círculo ele tem um símbolo arquetípico de totalidade, né? É como se ele fosse perfeito por si só, ele encerra o ciclo, ele protege e ele encerra o significado por si só. Então ele é um símbolo de completude. É muito interessante para quem busca a integração, né, consigo mesmo, porque ele é como se ele realmente fechasse o círculo, ele não deixa brecha, né, para que nada nos escape, digamos assim.
Já o quadrado, ele é considerado um símbolo de inteligência, um símbolo de conhecimento e também um símbolo de estabilidade. As palavras, achei muito interessante, que eu até acrescentei esses daqui depois, porque eu achei realmente interessante. Nós vemos muito na decoração o uso das palavras, né, em cortinas, em estofados, em almofadas, em paredes, né. Eu mesmo tinha um adesivo com a palavra amor em várias línguas. E as palavras, elas promovem uma resposta fisiológica simplesmente por elas estarem ali. Então, se você, por exemplo, usa a palavra amor ali no seu ambiente, o seu organismo ele tende a responder despertando mais amor. Conhecimento, se você usa a palavra conhecimento, o teu organismo ele tende a responder gerando aí, ajudando, né, você na busca por conhecimento. Então, sempre pensar na palavra que você quer utilizar ou nas palavras que você quer utilizar no seu ambiente, porque elas estarão provocando uma resposta no seu campo fisiológico. E finalmente nós temos o livro. O livro ele é um símbolo clássico, né, de conhecimento, mas mais do que isso. Ele é um símbolo do ego, ele representa o ego, ele representa a totalidade, então seria a integração do ego. E ele também simboliza os finais e os começos, né? Quando estamos em passagem de ciclo, costuma-se dizer, né, que é como se nós estivéssemos começando uma nova página da nossa vida. Então o livro ele traz meio que esse significado, a força que você tem de começar um novo capítulo na sua vida. Então, muito interessante utilizar o símbolo dos livros quando você também está em passagem de ciclos. Vale aqui ressalvar, em relação aos livros, que se você tem muitos livros que você não lê, não é recomendável deixá-los muito à mostra, num lugar onde você tem muito contato, porque na verdade o ideal é que você nem tivesse, né, os livros nessas condições. O ideal é que você adquira a leitura e realmente faça essa leitura de forma que você possa aproveitar aquele conhecimento. Então, quando você tem muitos livros, não lê e eles ficam à exposição, é como se você energeticamente sentisse uma pressão, como se dissesse: me leia, você tem que me ler, eu estou aqui esperando. Então procura não deixar livros que você não lê e que você quer ler, mas não está conseguindo, não deixar eles à exposição e não acumular livros sem que haja sua leitura. Eu espero que com essas informações vocês possam aí fazer uma inspeção no ambiente de vocês, né, se for do seu interesse. E nós temos o curso prático de Feng Shui, que é voltado especialmente para trazer aí técnicas, né, para alinhar a energia do ambiente, caso você tenha interesse em ir mais fundo. Eu espero ter ajudado e eu volto então com o próximo vídeo. Até mais!